Em 1992, uma criança de 6 anos desapareceu em Guaratuba, no Paraná. O que aconteceu depois abalou o país inteiro, e até hoje, mais de 30 anos depois, a verdade ainda não foi totalmente revelada. Esse é o caso Evandro. Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos e morava com sua família em Guaratuba, cidade litorânea do Paraná. Era abril de 1992, época de férias de Páscoa. No dia 6 de abril, Evandro saiu de casa para brincar na rua e nunca mais voltou. Sua família esperou horas, depois foram à polícia e foi aí que tudo começou. Guaratuba, naquela época, era uma cidade pequena, o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as crianças ainda brincavam na rua sem medo, onde as portas ficavam abertas. Uma comunidade tranquila, de pescadores, de famílias simples. Ninguém esperava que uma tragédia daquele tamanho fosse acontecer ali. Evandro era uma criança como qualquer outra. Brincava na rua, corria pelo bairro, tinha amigos na vizinhança. Naquela tarde de abril, ele saiu como sempre saía, sem que ninguém imaginasse que aquela seria a última vez que alguém o veria com vida. Quando a noite chegou e Evandro não voltou para casa, o desespero tomou conta da família. A mãe foi à porta, chamou. Ninguém respondeu. Foi até a casa dos vizinhos. Ninguém tinha visto. Perguntou para as crianças que brincavam na rua. Ninguém sabia de nada. Foi aí que o estômago virou. Aquela sensação que todo pai e toda mãe teme, de que algo muito errado tinha acontecido. A família foi à delegacia, registrou o desaparecimento. A polícia iniciou buscas pela cidade. E Guaratuba, que era uma cidade pacata, acordou no dia seguinte diferente, com medo, com dúvidas e com uma pergunta que ficaria sem resposta por décadas. Onde estava Evandro? A polícia iniciou buscas. Dias depois, o corpo de Evandro foi encontrado em uma área de mata. Havia sinais de violência. A investigação tomou um rumo inesperado. Moradores apontaram uma família da cidade como suspeita, os Gomes de Góes. A acusação era grave, e acusação que jamais havia sido vista naquele tribunal. A partir daí, o caso virou um dos mais controversos da história jurídica brasileira. 6 pessoas foram condenadas, mas muitos especialistas até hoje questionam se foram as pessoas certas. Mas vamos por partes, porque esse caso não é simples. E para entender o que aconteceu, precisamos entender o clima daquela época. Brasil, interior do Paraná. A internet não existia para o cidadão comum. As informações vinham pelo jornal, pelo rádio, pela televisão e pelo boca a boca. E o boca a boca, numa cidade pequena, pode ser mais poderoso e mais perigoso do que qualquer outra coisa. Quando o corpo de Evandro foi encontrado, o laudo apontou sinais de violência que chocaram os peritos. E acusação que jamais havia sido vista naquele tribunal. A cidade entrou em pânico. E o pânico, quando não tem direção, procura um culpado. Os olhos da comunidade se voltaram para os Gomes de Góes, uma família conhecida na cidade, com uma história de vida diferente da maioria. Logo surgiram rumores, depois acusações, depois testemunhos. E a polícia, sob pressão, seguiu essa linha de investigação. 6 pessoas foram indiciadas, entre elas, Beatriz de Góes Schnitter, conhecida como Beatriz, e outros membros da família e pessoas ligadas a eles. O processo foi longo, tenso e extremamente polêmico. Testemunhos surgiram do nada, outros foram contestados. Laudos periciais foram questionados por especialistas independentes. Havia quem dissesse que as confissões foram obtidas sob pressão. E ainda assim, as condenações vieram. Algumas delas chegaram a mais de 40 anos de prisão. A pergunta que muitos juristas, jornalistas e pesquisadores passaram a fazer era simples e devastadora. E se as pessoas erradas tivessem sido condenadas? E se, enquanto a família Gomes de Góes apodreceu nas prisões brasileiras, o verdadeiro responsável pela morte de Evandro continuou solto, vivendo normalmente, talvez até na mesma cidade? O processo durou décadas. Houve mais de 30 anos de recursos judiciais. Testemunhos foram contestados, laudos periciais questionados. Em 2020, o caso voltou ao STJ e parte das condenações foi revista. A pergunta que fica é: a justiça foi feita?
Ou um erro judicial destruiu famílias inocentes, enquanto o verdadeiro responsável nunca foi encontrado? Pensa comigo. 30 anos. 3 décadas inteiras. Enquanto você crescia, vivia, trabalhava, formava família, tinha gente presa por esse caso. Gente que sempre disse que era inocente. Gente cujas famílias foram destruídas não só pela perda da liberdade, mas pelo estigma, pelo julgamento da sociedade, pelo peso de ser chamado de assassino de criança numa cidade onde todo mundo te conhece. E os questionamentos não vieram de pessoas comuns. Vieram de advogados renomados, de jornalistas investigativos, de documentaristas que mergulharam fundo nos autos do processo, todos apontando para a mesma direção. Havia algo muito errado na forma como esse caso foi investigado e julgado. Um dos pontos mais contestados foi a questão das testemunhas. Algumas delas eram crianças na época dos fatos, e pesquisas mostram que o testemunho infantil, quando mal conduzido, pode ser extremamente suscetível à sugestão. Uma pergunta feita do jeito errado, para uma criança assustada, pode gerar uma resposta que muda o destino de uma pessoa para sempre. Outro ponto foi o laudo pericial. A teoria do crime ritual, que foi o coração da acusação, nunca teve uma base científica sólida. Com o avanço da medicina legal e da criminalística, muitos dos elementos usados para sustentar essa teoria foram colocados em xeque por especialistas modernos. E então veio 2020. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reanalisou o caso. E o que aconteceu foi histórico. Parte das condenações foi revista. Algumas penas foram reduzidas. A Justiça, 30 anos depois, admitiu que talvez as coisas não tivessem sido tão simples assim. Mas aqui está o problema. 30 anos não voltam. A juventude não volta. Os anos dentro de uma cela não voltam. E a criança, Evandro, continua morta. Sem que até hoje haja uma certeza absoluta sobre quem tirou a vida dele. O verdadeiro culpado foi punido? Ou está solto por aí, há mais de 30 anos, sabendo que saiu impune? Essa é a pergunta que não deixa esse caso descansar. E que não deveria deixar nenhum de nós descansar também. O caso Evandro permanece como uma das maiores manchas da história jurídica do Brasil. Uma criança morta, famílias destruídas, décadas de processos. E ainda assim, a sensação de que a verdade completa nunca veio à tona. Pensa no tamanho dessa tragédia. Não foi uma vítima, foram várias. Evandro, que tinha 6 anos e só queria brincar na rua. A família dele que nunca teve uma resposta definitiva. E os condenados, que se forem inocentes, pagaram um preço mais alto que um ser humano pode pagar. A liberdade, a dignidade e anos que jamais voltarão. O Brasil tem o hábito de esquecer. A mídia cobre um caso com intensidade. A opinião pública ferve. E depois vem o próximo escândalo, a próxima tragédia, e o caso anterior some. Fica enterrado nos autos de um processo que ninguém mais abre. Mas tem gente que não esquece. Tem gente que ainda hoje, mais de 30 anos depois, se debruça sobre esse caso, relendo documentos, ouvindo testemunhos, tentando encontrar aquela pista que todo mundo deixou passar. Eu sou uma dessas pessoas. E agora você também é, porque você chegou até aqui. Você ouviu a história de Evandro até o fim. E isso importa. Cada pessoa que conhece esse caso é mais uma voz que pode cobrar resposta. Mais um par de olhos que não deixa o Brasil esquecer. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acha que a família Gomes de Góes era culpada? Ou foram vítimas de um erro judicial gravíssimo? Me conta nos comentários. Quero ler cada opinião. Quero que a gente debata isso juntos. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você acredita que casos assim merecem ser lembrados, discutidos, investigados, então clica em inscrever agora, porque esse foi apenas o primeiro arquivo. Tem muito mais por vir. Casos que vão te deixar sem dormir. Histórias que o Brasil tentou enterrar. Mistérios que ainda estão abertos. O detetive de poltrona acabou de começar. E a investigação não para aqui.